Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica. É na TV também, no rádio, o áudio, né? A gente coloca no rádio. Mas é isso aí, que Deus venha nos abençoar, nos usar nessa lição de hoje, nós estamos aí no quarto trimestre de 2024 e é a terceira lição hoje, né? Nós estamos estudando aqui nesse quarto trimestre o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Né? Então aqui o tema e sobretema, né, dessas 13 lições aqui desse trimestre, que é as promessas de Deus. Aí vai dizendo as promessas, né? Nós estudamos na lição passada as promessas para Israel, né? Que é o Velho Testamento judeu ali, israelitas, e as promessas para a igreja, que a igreja é depois de Cristo. Todo mundo sabe que ele que edifica a sua igreja, deu início à igreja, ou melhor dizendo, deu início. E é ele que edifica. Edifica o que é? Constrói a igreja. É o próprio Jesus. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. É exatamente a edificação da igreja. Então, toda alma que nós ganhamos para Cristo, que nós pregamos e essa pessoa aceita Cristo, que é por causa, é o próprio Cristo que convence, é o próprio Espírito de Deus, é mais um tijolinho nessa construção, é isso aí. Então, é construção, né, da igreja. Então, aí vem as promessas da igreja. Aí vem promessa para cada um de nós, aquela coisa toda. Toda pessoa que se aproxima de Deus, ele tem umas promessas que é exatamente aquilo que te sustenta, que te alimenta, né? Porque você vive de promessa, né? Não, o caso, porque eu tenho a promessa do... Você mesmo faz uma promessa para você mesmo, ou a noiva faz a promessa para você, você é todo cheio de promessa, né? Que promessa o que é? Uma coisa que não está realizada ainda, mas vai se realizar, você está acreditando, é uma esperança. Então você é cheio de promessas, eu vou ter um filho, vou ter um emprego, vou ter um carro, vou ter um não sei o quê, vou ser crente mais, e é assim. Então, aí, lição de número 3, 20 de outubro de 2024. O assunto da lição, as promessas de Deus para a igreja. Então, esse assunto que nós vamos estudar hoje, né? Então, texto áureo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna e de poder e glorificação final do nosso corpo, né? Ou seja, a promessa final para a igreja, para concluir ali, né, nessa terra, é glorificação do nosso corpo. Ser glorificado como o de Jesus, ressuscitar dos mortos e receber um corpo glorificado. E o final de tudo é o encontro da noiva com o noivo, que é exatamente as bodas do Cordeiro, é um casamento da igreja com o Cordeiro, que é Cristo, né? Então aí fecha tudo para nós reinar. Então é isso aqui que as promessas aqui, né, dessa glorificação, enquanto nós estiver aqui na terra, nós estamos nesse corpo aqui, mas depois vamos ser glorificados. Essa é uma promessa que nós nos interessamos por isso aí, né? A gente buscando em Deus, você vai se firmando, né, nessa esperança, né? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não ficar como os demais que não têm esperança, né?
Então nós firmar nessa esperança de ser um dia transformado num corpo glorificado como é o de Jesus, e assim como ele é, o veremos. Já passo aqui para a Elisneide, para ela fazer aí a sua introdução. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de salvar, de libertar, transformar totalmente a nossa vida. É por isso que estamos aqui, porque fomos alcançados por essa palavra, ela nos favorece. E como vai estar sendo estudado este tema das promessas de Deus para a igreja, nós fazemos parte da Igreja de Cristo, corpo de Cristo, edificação de Deus, templo do Espírito Santo. Então nós estamos aqui porque esta palavra produziu um efeito positivo na nossa vida. Nós recebemos o perdão pela fé, porque precisamos crer no poder desta palavra, porque fiel é o Senhor que nos prometeu essas bênçãos espirituais. E ai de nós, se não tivéssemos conhecido o nosso Salvador, né? Porque são as misericórdias de Jesus a causa de não termos sido consumidos, né? Diante de tantas transgressões neste mundo, nós somos salvos do pecado e temos uma garantia de eternidade, como você falou, é o último grau, termos a eternidade garantida em Deus. Então, esta Exatamente. lição é muito rica, nós já estamos na terceira lição desse trimestre, onde estaremos estudando durante todos esses 3 meses sobre as promessas de Deus, que ao longo de toda a história da Bíblia, Deus trata com seu povo de forma a garantir toda sorte de bênçãos, né? Nós estudamos na lição passada sobre as bênçãos que Deus garante àquele povo, aquela nação que ele mesmo levanta através de Abraão e expande aquele grande povo, aquela grande nação, pela qual é por isso que nós temos acesso à palavra, por conta da nação de Israel, né? Que esse povo judeu, eles tiveram uma grande importância na história para trazer esta palavra para que nós tivéssemos acesso hoje. Eles tiveram esse zelo, esse cuidado, foram usados por Deus para nos dar essa riqueza dos ensinos bíblicos, através dessas palavras que nós temos hoje em mãos, tão fáceis hoje esses manuais, e que na época da escritura foi tudo muito mais difícil, né? Que eram os rolos, e isso levou muito tempo para se completar isso. E em todas as eras Deus tem levantado um povo. Nós estudamos sobre a história do povo de Israel, um pouco sobre a história do povo de Israel. Hoje nós estaremos estudando sobre a história da igreja, e a grande maioria das promessas que foram feitas por Deus no Antigo Testamento tiveram a completude, tiveram a realização exatamente na era da igreja. E a maior de todas as promessas foi a vinda do Salvador, que levou em média aí quantos anos para essas promessas se cumprirem? 4.000 anos. Por volta de 4.000 anos. Eu creio que essa foi uma das promessas mais demoradas no seu cumprimento, porque dependia de muitas questões, culturais, políticas, sociais, até mesmo religiosa. Precisava estar um ambiente favorável para a vinda do Salvador. É por isso que lá em Gálatas 4, versículo 4 e 5, eu gostaria até de ler, que fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala, olha: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse tempo perfeito, esse tempo certo determinado por Deus, revela o Salvador que
que foi o centro das atenções de toda a história da humanidade a partir do pecado. Né? E tem uma coisa aí que o apóstolo Paulo sempre fala nas suas cartas, que é aquilo que ficou oculto aos séculos passados. Sim. Foi revelado nessas últimas horas para nós. O que é isso? O Espírito de Deus que habita em todo aquele que quer. É diferente de antes, né? O Espírito de Deus usava alguns, os profetas, alguns deles esporadicamente. Ali, não, e depois o próprio Deus fez uma promessa de que nos últimos dias derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Então teve essa vinda do Espírito Santo, uma promessa que foi feita da parte. Jesus prometeu isso aí. Ele disse, é da parte do Pai. Eu faço uma promessa para vocês. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele disse, agora eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, que é aquilo que eu prometi. Né, que vem da parte do Pai, o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar. O apóstolo Paulo chega a dizer até que aos céus é revelado os mistérios de Deus pela igreja. Já pensou? Aquilo que um anjo não sabe muitas vezes de Deus, porque o anjo precisa de se converter. Ele já está lá com Deus, né? Mas tem coisas de Deus que a igreja sabe que o anjo não sabe. É isso que ele quis dizer. É revelado aos anjos. O anjo olha para mim e diz, como é que o Ramalho sabe disso? Porque eu estou aqui com Deus e eu não sei. É mais ou menos assim que ele quis dizer, né? Que, porque é dado o mistério mesmo. Para quê? Para me convencer, é a promessa. É que Deus ele fala com você sempre te dizendo, olha, te orientando, te chamando a atenção ou te prometendo, olha, vai ter coisas boas, né? Tu faz isso aí, é como que eu estou plantando, o maribondo está me ferrando, estou metendo o pé no toco, a coisa está ruim, estou suando, está espocando as mãos, mas eu digo, não, eu vou ganhar, vai nascer um pé de milho, eu vou colher a espiga, eu vou fazer uma pamonha para mim comer, né? Então tem aquela que está na tua mente, embora você não pense exatamente isso, mas tem aquela esperança está rodando lá na tua mente. Então, assim é o reino do céu, né? Exatamente. Você vai Quando você fala em semeadura, que na verdade nada mais do que uma semeadura que foi feita durante o Antigo Testamento, Deus plantando no coração da humanidade todas essas promessas, dando garantia da fidelidade dele, do cuidado dele para com o seu povo. E quando chega na era da igreja, a manifestação do Salvador, que ele veio em carne mesmo, em vida, porque ele precisava ser homem, porque o homem pecou, e agora precisava de um homem mais com outras características de santidade mesmo, né, para esse resgate. E agora é como se a igreja que foi edificada por Cristo recebesse essa colheita, essa frutificação, essa recompensa de todos aqueles que acreditaram na promessa, mas não conseguiram ver como os patriarcas que nós estudamos na lição passada. Então, o Velho Testamento é como que seja assim uma ata, na escrita, né? Uma ata, né? Exatamente. O que aconteceu, vamos dizer, do que é ruim e do que é bom. Serviu para nós de, né, como exemplo, o que venceu e o que foi condenado, que não venceu. Aí uma coisa aqui que eu senti de dizer agora, assim, com relação, o próprio Jesus falou o que eu vou dizer, que foi, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e já não existiu mais na terra. Na época, quando Jesus disse, quando foi prometido isso e falado para Moisés, já não existia mais eles. Então Deus não é Deus de morto, eles só passaram por essa terra, mas estão vivos. É isso que Jesus quis dizer. Aí você vai vendo de Davi, até chegar em Jesus, Deus sempre falando, eu sou o Deus de Davi. Eu fiz uma promessa a meu servo Davi, ele vai reinar na terra. Davi vai reinar, o meu servo. Aí cadê Davi? Davi morreu. Então as pessoas não entendem que é no sentido espiritual. Porque Deus estava tratando da alma. Quer dizer, você passou por essa terra, exatamente. Davi passou, Abraão passou, Noé passou, todos esses, Daniel passou. Mas aí eles garantiram a vida com Jesus. Né? Que é o que nós precisamos lutar por isso, porque a nossa alma ela é imortal. Deus não se refere ao corpo, porque o corpo é temporal, a alma é eterna. É por isso que
aquele ladrão da cruz, ele disse, lembra de mim, porque ele tinha consciência da imortalidade da alma, até Exatamente. Rapaz, eu mesmo, vou morrer agora, mas lembra de mim que daqui a pouco eu estou vivo. até De alguma mesmo, forma, vivo. Vou continuar a vida, como seja assim, né? até mesmo as pessoas que não têm consciência da salvação em Deus, não têm consciência do poder do evangelho para essa transformação, mas tem que ser em vida aqui. A gente vê muito hoje nas redes sociais as postagens de pessoas que estão enlutadas e Deus o tenha em um bom lugar, Deus te leve para o lado dele. Então as pessoas, de alguma forma, elas têm consciência da imortalidade da alma. Pode não ter consciência que essa decisão ela precisa ser pessoal e precisa ser em vida no corpo. É o corpo que vai dar a garantia da salvação da sua alma em Deus, através da sua confissão, crer, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Batizado não necessariamente no batismo nas águas, tem alguns que nem têm chance de serem batizados, como o ladrão da cruz, mas batizado nessa palavra, nesse evangelho, ser imerso nesse mundo espiritual onde Cristo é o centro e salvador do homem. Aí você falou do ladrão de que reconheceu ele sim, como rei, tinha um reino no tempo vindouro, no mundo vindouro, era rei lá. Aquele ali estava acabado, estava pregado no pau. O outro disse para ele usar o poder dele para sair do pau lá, estava pregado, cruz, e descer para a terra. E tirar ele também, ou seja, ele não pensou em vida eterna, ele pensou em voltar a viver normal. Ele tinha um Cristo lá, ele estava entendendo que existia aquele Cristo para salvar homem terreno. Ele não pensou que o pai dele morreu, Abraão morreu, todo mundo morreu, e ele precisava morrer também. Aí já o outro não, já pensou assim, não quero descer para cá, eu quero subir. Então a diferença está bem aí, eu tenho um Cristo que eu quero. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se nós buscamos ou acreditamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É exatamente o que o ladrão condenado lá, que falou contra Jesus lá, querendo que ele descesse da cruz e desistisse de nós, né? Então ele estava pensando num Cristo assim, só nessa vida. Rapaz, tu veio aqui, tu é filho de Deus, ajuda nós a descer. Que descer, rapaz? Nós temos que salvar, subir. Aí o outro diz, não, tô querendo subir daqui. Me lembra-te de mim, que eu daqui a pouco eu vou estar aqui. Talvez descendo as profundezas do inferno, que eu sou ladrão, mas lembra de mim aí, me socorre, me acolhe pro teu reino. Ele hoje mesmo está comigo lá. É porque aqui na Terra a gente pode conseguir várias ajudas. Temos muitos seres humanos de bom coração, que têm capacidade de nos ajudar, tirar-nos de um lugar e levar para outro, facilitar a nossa vida em todos os aspectos. Porém, para a eternidade só existe um que pode nos ajudar. Aí Jesus fala lá em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele está do lado do Pai. O Pai está nele, ele no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para a eternidade, pós-morte, não existe mais nenhuma garantia de outro caminho, de outro Salvador. Apenas um, Jesus Cristo. Por isso é bom nos atentarmos para essa verdade, porque a nossa alma, ela é imortal. E uma coisa que você que não entende isso aqui, procura entender, acreditar, não é nem entender, mas é acreditar. Que Jesus, quando uma pessoa confessa o nome do Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam nele, nessa pessoa. O próprio Jesus disse, eu quero que ele esteja em nós, como eu estou em ti, tu está em mim. Eu quero que ele fique em nós. Ele orando por nós, por quem acredita. Quem ia acreditar através da palavra. Então ele não falou do Espírito, porque ele ainda ia enviar o Espírito. Mas o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo. O que é templo? Nós somos a habitação, uma casa do Espírito Santo. Então, quando o Espírito está em mim, o Espírito está em mim, o Filho está, o Pai está também. Está todo mundo junto. O que é isso? Não existe discórdia, eu estou concordando com o reino.
Quando você vai ver a primeira carta universal do apóstolo João, ele fala isso aí no capítulo 7 e 8. Ele diz que não existe discórdia entre os três lá. Há três que testifica no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. Não existe nenhuma discórdia, nenhuma contradição. Contradição. Então, quando nós entramos no meio desses três, nós somos todos um. E ele diz, eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Isso é claro, lá na oração de João, está escrito em João capítulo 17, versículo 17. Estou errado. João capítulo 17. É só uma oração, o capítulo 17 de apóstolo ali do Evangelho de João, né? No versículo 17, só para dizer o que diz aqui, eu dei-lhes a tua palavra é a verdade. 17. Tá assim. A gente tem que acreditar nas promessas, porque fiel o que prometeu. Isso não é o tema, o subtema do nosso trimestre, né? É isso. Então vamos aí para a leitura. A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 18 ao 20, Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pois é, aqui nesse Mateus capítulo 28, que é o último capítulo, né, o último versículo, né, que é o 20 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandamento. Então, aí quando você ensina exatamente como Jesus ensinou, e você aprendeu, é claro, para mim ensinar eu tenho que ter aprendido, né? Existe um professor porque ele aprendeu com outro professor. Então se você aprendeu e você ensinar em conformidade com as palavras do Senhor, ele disse, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Todos os dias eu estou com você. Agora, se você sai da palavra de Deus, ele não está em ti, porque ele é a palavra. Então é uma coisa muito séria assim para a gente entender isso. Não adianta você dizer que tem Cristo se a palavra dele não está em ti. No sentido de obediência, você está lutando, né, para obedecer essa palavra. Você está brigando contra você mesmo para obedecer a Deus e rejeitar a tua vontade. Então, se existe isso, então Deus está em ti. O Senhor Jesus está em ti. Se não, não está. É muito fácil de identificar isso aí, né? Então, vamos aí para os objetivos. Vamos para os objetivos da lição, só falando que, como as promessas de Deus para a igreja, o que é igreja? Sim. Né? Que tem pessoas que confundem, acham que igreja
É uma função de gente ou um prédio. Que se congregam e tá ali no bolão, todos aqueles fazem parte da igreja. Ah, eu vou para a igreja, eu sou igreja. Igreja é o que é definido por salvos que aceitaram a proposta de Cristo a partir da sua vinda pessoal, né? Que é exatamente essa dispensação da graça. Então, todos os que creem no Evangelho e aceitam o sacrifício de Jesus, a morte na cruz e sua ressurreição, aí eles são declarados pelo próprio Jesus, como nós já lemos aqui, edificarei a minha igreja, são todo aquele que crê no Senhor, então fazem parte desse grupo seleto que se chama corpo de Cristo. Para isso precisa crer, que nós já cremos, e obedecer, para que recebamos o comando de Cristo, que é cabeça, o governo, e nós como corpo façamos toda a obra como organismo, que na lição mesmo a gente vai estar estudando, que é uma instituição espiritual. Nada. Já estudamos em lições passadas sobre um organismo e uma organização, mas nesse caso da declaração de Jesus, igreja nesse sentido, organismo, ligados a Cristo. Exatamente. Né? É como seja uma fábrica. Isso. Aí o painel geral de controle é Cristo. Jesus. Entendeu? Então, todas as informações para todos o maquinário que no final o resultado é vida eterna, o resultado disso tudo e para todos, a produção dessa fábrica é vida, né? Isso. Então, para funcionar esse maquinário, é esse painel que dá os comandos. Então, é isso aí. Aí, esse painel não é mais, é o próprio Cristo, mas para me identificar ele, é Evangelho, Palavra de Deus. Esse é o maquinário, esse é o controle, é o painel de controle, né? Que essa foi a divisão, já exatamente a partir do Novo Testamento, denominadas salvos, igreja e salvos, corpo de Cristo. Quem creu desde Abel até o último também, até o último crente que se salvar antes da vinda de Jesus, até a última pessoa que se converter, está nessa mesma categoria de salvos, porém, no Antigo Testamento, como nós estudamos na história de Israel, eles eram povo peculiar de Deus, escolhido por Deus, e era da mesma forma a partir da crença, né? Abraão creu, isso foi lhe imputado como justiça, creu e obedeceu. Então, eles eram apenas uma outra classe de pessoa no sentido de nação escolhida, refletindo ali o que viria, que era o Redentor. Jesus veio e instituiu a igreja, manifestou ali, né, o plano salvador completo, enquanto nos anteriores, no Antigo Testamento, era a sombra. Então, Abraão creu, os patriarcas, os profetas, todos creram, foram salvos também, porém, numa classificação de Antigo Testamento como povo israelita, povo judeu, nação de Israel, e a igreja foi instituída por Cristo, mas salvos também com os mesmos critérios de crença e obediência. No Novo Testamento exige-se isso também. Todos partindo lá de Adão, que pecou, foi destituído, sai fora do paraíso, mas Deus disse, tem uma maneira de tu voltar para dentro. Se tu obedecer minhas palavras, fazer assim, assim. Tá. Aí isso veio verbalmente até Abraão. Quer dizer, até Moisés. Abraão também era só verbalmente ali, Moisés começou a escrever. Mas assim, aí o próprio Moisés, quando ele começou a escrever, que é os livros da lei, tudo ali, ele disse, vem um profeta igual a mim, que aquele que não ouvir as suas palavras será condenado. Pois ele é o que vai salvar, pelas suas palavras. Quem não obedecer a ele será condenado. É exatamente Jesus. Então, quem acreditou nessas palavras, veio ali, acreditando até Jesus, se salvou naquela forma lá. O próprio Moisés diz, quem
quem fizer essas coisas viverá por elas, que estava escrito lá no papel. Agora Jesus já é um pouco diferente. Um pouco não, é bem diferente, porque é espiritual. Então não é só o papel, só as palavras que estão escritas, mas tem que crer lá dentro. O que é isso aqui? Ou seja, acomodar o espírito. É o que Deus prometeu já no Velho Testamento do que viria. Ele diz: eu vou fazer uma nova aliança com vocês, eu vou viver no meio de vocês e dentro de vocês. São duas coisas. Que é no meio é uma coisa e dentro é outra. Né? Isso. Então, Deus está em todos os lugares. Deus está bem pertinho de mim. O próprio apóstolo Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 10, versículo 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, não tem dificuldade para tu ter acesso a ela. Está junto de ti. Então, ele está, mas não está dentro de ti. Então, é isso aí que é o negócio. Então, assim, a gente tem que entender que uma multidão de gente, nem todos são salvos. Está lá naquilo que a gente chama de igreja, que é um prédio. Aí tem lá um pastor pregando, ou um padre falando lá de Deus. Mas às vezes nem o pastor está salvo, nem o padre está. Aí é que está o negócio. De você se enganar pensando que você faz parte da igreja, mas só porque você vê os homens falando e tudo, mas você não faz parte. Então tem que ter essa consciência. Quando eu quero, eu faço parte. O que é querer? É você assumir, mudar de vida, né? Negócio bem... Deus sempre respeitou o livre-arbítrio do homem. Ele deu o livre-arbítrio exatamente para o homem decidir a que escolher. Né? Escolhe, pois a vida. Lá em Deuteronômio, né, Moisés escreve sobre a vida e a morte que estão diante do homem e que eles usem a consciência para o seu bem, para a vida deles. Então a obediência é que gera vida, tanto física mesmo como espiritual. Nós sabemos que os benefícios da obediência, eles são aprovados por Deus, né? Exatamente. Aí nós temos aqui a apresentação da lição. Os objetivos são 3. O primeiro, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Segundo objetivo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão. Certo. Missão da igreja no mundo. E terceiro objetivo, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. As promessas estão disponíveis. O Deus que prometeu, ele é fiel, mas existe a condição de se apropriar dessa bênção divina. O ser humano só tem só recebe essa completude a partir de critérios que está lá no último tópico que nós vamos estudar. E é bem fácil de entender, é como que o emprego está lá, mas tu tem que se encaixar lá, o teu currículo, a tua disponibilidade para aquele emprego lá. Como que seja assim, o reino do céu está aí, está entre nós, o reino do céu, mas quem quer ter acesso a ele? Tem as regras, não, assim não, se encaixa nas regras não entra, é fácil de entender isso, né? Agora acreditar e agir é difícil, né? Então Jesus diz, por fiar e por entrar pela porta estreita, que muitos vão querer e não vão conseguir. Eles vão querer, mas não se esforçam. Então porta estreita é se espremer. Espremer você mesmo para você passar nela, para você entrar. Demonstrando grande interesse nesse relacionamento. Você se despir de muitas coisas, né? Como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, vocês estão estreitados, não estão estreitados em nós, os que pregam, ele, o Timóteo, vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos, ou seja, vocês estão se espremendo assim, porque vocês não querem deixar o erro. Se quisesse, ficava livrezinho, nem estava tão espremido dessa forma aí. Então é isso aí, a porta estreita, ela espreme para sair o mal. Né? É meio que assim a coisa. Eu tenho que permitir isso, né? Ser exprimido, de alguma forma eu derramar o caldo ruim. É meio que assim, só para dar um entendimento melhor. Mas assim. Deus tem seus critérios, né? Ele procura os corações que estejam alinhados com
o perfil que ele quer, que ele precisa para avançar em qualquer propósito, né? Quando ele quis uma arca, ele encontrou um coração que estava disponível a pegar toda a instrução e materializar aquele propósito de Deus. Então ele encontra Noé, que conecta exatamente o coração de Noé com o coração dele para avançar naquilo que ele gerou no céu, que ele não pode materializar. Ele precisa de uma parceria, que é o homem. Quando ele precisou de uma nação, quando ele quis uma nação, ele encontra o coração de Abraão disponível a materializar aquele projeto. Quando ele precisou de um libertador do seu povo, do Egito, ele acha também essa disposição no coração de Moisés e, juntamente com Deus, Moisés avançou naquele projeto e completou, exatamente porque Deus trabalha com o homem e o homem por si só não pode fazer nada, como está lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus declara. As armas, o poder, tudo vem dele. Assim, isso aí eu vi um processo até hoje, né? Até hoje. Ele vai achando, depois achou Josué para substituir, depois achou os juízes ali. Depois de Josué, sempre se levantava um juiz quando a coisa estava ruim mesmo, ele achava um lá. Ah, mas eu não sou digno, Gideãozinho da vida. Não, eu sou o menor. Pois é, o menorzinho que eu gosto de usar, porque os grandinhos já são grandes, já não tem mais o que crescer. Larga pra lá. Então fui achando aí achou um Davizinho da vida, né? Aí vem para o Novo Testamento, Isabel e Zacarias, onde Deus precisava de um casal que fosse de verdade puros e santos. Aí gera João Batista, depois vem Maria para gerar Jesus e o plano perfeito de Deus vai se completando exatamente porque Deus vai encontrando esses homens que têm o coração sintonizado. Aí Deus vem... Achou um João da vida, vai escrever o Apocalipse, que nem se cumpriu ainda. Vem os 12 discípulos, depois ele nomeia os 70, né? E ainda dá garantia de que o Espírito Santo de Deus estaria sobre eles e que eles realizariam obras maiores. E no dia do Espírito Santo que descer era 120. Que tava e lá. Até hoje, essa igreja como organismo vivo, tem pessoas que falam, a igreja está fracassando, a igreja está morrendo. Não. O que fracassa são alguns homens que não se sujeitam aos mandamentos, a uma obediência real com Cristo, mas a igreja, que é organismo vivo, a noiva de Cristo, ela não fracassa, porque ela é governada, ela é ensinada, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus o cabeça. E no dia da inauguração da igreja, que é o que Jesus passou para os homens, já estou indo, vou mandar o Espírito. E o Espírito desceu no dia que desceu, foi esses 120 que ele achou ali, encheu todos e 3.000 almas aceitou Jesus nesse dia. Essa foi uma inauguração mesmo, né? Deus provando que o poder dele é suficiente para agregar valores nos corações e trazer essa rendição, né? Esse reconhecimento. Com certeza. Introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Certo, igreja é a palavra-chave, né? Então vamos aí para o primeiro tópico. Primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Aí vem o primeiro subtópico, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20.
revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize, no versículo 19. Em Marcos capítulo 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão, versículo 17. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade, que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas capítulo 9, versículo 2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Essa é a nossa missão. Chamados para ser salvos e convocados a fazer discípulos. Exatamente, a missão, né? A grande comissão de Jesus, né? E aí você vê que a gente sempre tem que estar repetindo isso aqui, que a igreja é que edifica a própria igreja, no sentido de é usado por Deus para edificar. Como que ele é o encarregado, tem todo o material, né, para construir uma casa, vamos dizer assim, aí tem os servos dele que vai construir. Nós somos o que constrói o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso, eu falei agora há pouco, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que ele mesmo, está falando de Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, na palavra, né? Doutores que ensinam a palavra, não é doutor médico, cirurgião, não. Então, aí querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que é essa construção da igreja, né, que é essa edificação, ganha almas até chegar a um número de salvo, que nós não sabemos quanto é, como é que é isso aí, quando chega o final dessa construção, que é exatamente que é a vinda do Senhor Jesus para levar a igreja para consumar toda essa obra, né? Mas aí a responsabilidade é nossa. Você ganha um para Jesus, no sentido, você prega o evangelho, essa pessoa acredita, ele já tem uma ordem imperativa do Senhor Jesus para ele, se é que ele aceitou Jesus mesmo. Então, se ele aceitou, ele vai pregar esse evangelho, ele vai distribuir essa luz, ele vai anunciar as virtudes do Senhor. Então é mais um anunciando, aí vem mais um, é assim. Mas quem dá o poder mesmo é o Senhor. Todo o material necessário, é bota, é cinta, é capacete, é igual é um soldado, né? Mas a gente pode vamos colocar aqui como um servo mesmo, como um empregado, vamos dizer assim, um funcionário. Que Paulo diz isso, nós somos servos do Senhor, servos exatamente no sentido de estamos empregados no reino, né? Trabalhando para o reino. Que foi dessa forma que Jesus outorgou aos discípulos e foi dessa forma que eles começaram, obedientemente, porque como você já falou aqui sobre Pedro, né, quando ele prega que 3.000 almas, de início logo nessa edificação da igreja, Jesus já deixa eles outorgado a pregar o evangelho e ele já recebe essa autoridade, que está aqui em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, sobre essa pregação de Pedro, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E aleluia. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha como começam. Esse aqui é a promessa de sinais sobrenaturais se cumprindo no início do ministério desses discípulos. Aí vem aqui também, esse foi Pedro, nós temos aqui Estevão logo em seguida, Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Exatamente. Filipe, da mesma forma, em Atos 8, 5 a 7, e o apóstolo Paulo, também no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Então, esse aí foi o modelo que Cristo deixou da continuidade da igreja. Se nós estamos fracassando nesse elo que talvez tenha sido perdido, de milagres que acompanham o ministério do apóstolo, de todos aqueles, dos discípulos de Jesus. Então, precisamos rever os nossos conceitos, porque Jesus fazia milagres. Tem que pedir, ser dado, buscar. E os discípulos começaram dessa forma. Esse é o modelo estratégico do crescimento da igreja, da vida plena da igreja, receber toda essa carga de poder para libertar os cativos, dar vista aos cegos, da mesma forma que Jesus fazia, anunciar o ano aceitável da salvação. O apóstolo Pedro, ali na Porta Formosa, ele e João, quando Jesus fez aquele milagre lá do paralítico, foi 5.000 almas de novo. Tinha 5.000 pessoas, tanto que eles ficaram com medo de manter eles presos e o pessoal matar eles. Os mesmos que mataram Jesus, os mesmos. Estava lá o Caifás, Anás e toda a sua turma, está escrito aí. Então, ali eles ficaram, não podiam fazer nada, que o povo estava gritando, e o homem que tinha sido curado estava lá. E Pedro disse, foi para ele mesmo. Aquele Jesus que vocês crucificaram, foi o que levantou ele aqui, ó. Esse homem tinha 40 anos aqui. Aí pronto, aí foi 5.000 almas. É assim, é com coragem, né? Estou aqui, estou cheio do Espírito aqui. Glória a Deus. É verdade, a gente fica emocionado porque a gente quer fazer também, mas parece que tem momento assim que você fica meio que... Né? Que Jesus, ele fez, está lá em Atos, né, capítulo 1, Jesus, ele fez, ele ensinou e ele deu ordem. Sim. Para os que dessem continuidade, fizessem ordem, até maior. Ela vem com o poder, com todo o material preparado. E é incrível que as promessas de Deus para a nação de Israel, na antiga aliança, eram condicionais. Se atentamente me ouvir, se obedecer, já a comissão de Jesus, ela não nos dá essa liberdade de escolha. Ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, essa é a comissão. Exatamente. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, não nos dá o direito de pensar se queremos, na verdade, já recebemos a ordem. Não, você aceitou, você entrou para o meio do eito. Exatamente. Você pegou, você foi alistado. Aí você faz parte do alistamento do Senhor, você faz parte do militarismo, mais ou menos assim. Você é um militar, né? De Jesus. Você vai fazer parte de uma milícia de Jesus. Pronto, é a palavra mais correta. Segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Versículo 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunha de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Versículo 8. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. E o modelo que a igreja tem é o modelo de Cristo. Exatamente. Jesus foi a maior promessa da antiga aliança, né, para o povo de Israel. Eles viveram nesse foco aí, nesse foco o Criador do Redentor. Todas as famílias de Israel tinham uma grande expectativa de nascer dentro daquela família este Redentor, porque a promessa era que viria daquele povo. Agora, no tempo da igreja, nessa era,
a maior promessa foi a descida do Espírito Santo, que veio para nos capacitar. Então, não temos nada do que reclamar, porque não somente os apóstolos viveram essa realidade do sobrenatural, a experiência com o Espírito Santo, mas nós também temos o mesmo direito. Se nós, como cristãos, não estamos vivendo isso, é falta de busca, porque está disponível e o Espírito Santo é, de fato, o capacitador da igreja. Como disse Jesus, não adianta nem estar preocupado com os tempos e estações. Não, mas recebereis a virtude do Espírito. Ele diz, não vai ficar com um negócio de contenda, quando é que vem, amanhã vem ou se não vem, mas serve a Deus, recebe o poder de Deus na tua vida para trabalhar. Isso aí que ele diz. O Espírito Santo. Não adianta você estar, já pensou se o apóstolo Paulo ficasse preocupado, sim, se perturbasse com isso? Ele queria que viesse, ele até pensava que Jesus vinha quando ele estava vivo ainda. Está quase 2000 anos já. Aí para isso Deus está preocupado com o negócio de tempo? Não, ele vai fazer a vontade dele. Mas nós precisamos, tanto vivo quanto morto ou vivo, no sentido físico, nós precisamos estar dentro dessas promessas para exatamente ter a garantia dessa transformação do corpo glorificado, né? Vamos prosseguir aí. Terceiro subtópico, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Note como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. A palavra grega para igreja aqui é eclésia. E é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Pois é, então edificarei, então é Ele que edifica, é Ele que e Ele que protege, Ele que dá todo o suporte, mas a responsabilidade está em nós. Aí, como diz o próprio profeta João Batista, na introdução, ali antes de introduzir Jesus, pregava no deserto dizendo, não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, não vai se julgar crentinho, filho de Deus, e tu vacilar não, que Deus coloca outro no teu lugar. Nasce outro aí daqui 2000 anos, porque Deus vai saber quando é que ele vem, é no dia que ele quiser. Aí ele acha um, como já foi falado aqui, que achou Abraão. Não acha um para botar no teu lugar? Então cuide do teu lugar, guarda o que tu tem, se não tem, busca para ter. E guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. É isso aí, vamos no nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus, voltamos aí, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico. As promessas de Deus para a igreja. Primeiro subtópico, promessas de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus capítulo 28 e em Marcos capítulo 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. João capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 5, versículo 24. Exatamente. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, né? Sim. No momento que você acredita no Senhor Jesus, você toma uma decisão de andar segundo a palavra de Deus, então você já faz parte da igreja de Deus viva, né? Ou seja, a palavra de Deus é viva, né? Quando ela está em você, você tem vida eterna. Se você saiu da palavra, perdeu a vida. Mas pode retornar de novo. Jesus ele disse, ninguém tem o poder de tirar de mim, mas eu de mim mesmo a dor. Mas eu tenho o poder de tomar de volta. Ou seja, se arrependeu de novo, volta de novo. Volta a ter vida outra vez. Sim. Promessa de vida eterna, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Exatamente. Garantia que Jesus nos dá. Bem parecido do que eu falei, Sim. que ele fala, né? Que ninguém tem o poder de tirar de mim, mas eu Isso. mesmo dou. Ou seja, a minha palavra que condena, ao mesmo tempo que salva alguém que acreditar, quem não acreditar já não tem vida. Exatamente. Segundo subtópico,
Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Foi experimentada naquele tempo, Atos capítulo 10, versículo 44 a 46 e Atos 19, versículo 6. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Aí entenda que é o mundo espiritual, é o mundo evangélico, é o mundo dos cristãos, né? Aí você tem que se encaixar nisso para você viver esse mundo. Nós estamos no reino da terra, de Deus na terra. Então você tem que se envolver com isso para você, tanto você saber, como você acreditar. Aí às vezes as pessoas se envolvem muito com o mundo, é futebol, é novela, é trabalho, é tudo enquanto, mas ele não se envolve com o povo de Deus. E quando vê falar alguma coisa, ele acha que é até mentira. É conversa fiada, esses crentes inventam tanta coisa, tudo é mentira e o diabo bota na cabeça dele que isso é mesmo, é mentira. Então nós vivemos nesse mundo evangélico, dentro da igreja de Cristo, nessa construção, nessa vivência, nessa convivência com Cristo, que nós sabemos que isso acontece todos os dias, milagres, aquilo que acontecia naquele tempo acontece nos dias de hoje. Então isso para nós é comum, no sentido de a gente saber que é verdade e acontece sempre, continua a mesma coisa. E os critérios sempre são os mesmos, a busca. Né? Eles Exatamente, tem hora, isso é meio oscilante, né? Tem momento que... Eu falo no sentido de Jesus prometer, eles acreditaram e buscaram o poder de Deus, receberam e cumpriram o papel. Da mesma forma, se nós confiarmos, buscarmos em Deus, que é a fonte, nós teremos o mesmo poder, porque Jesus prometeu não só para a época, prometeu para todos os dias. Sempre a tendência do homem é buscar, Deus abençoa, usa... Aí o homem dorme, relaxa, deita debaixo da moita. Aí a tendência é esfriar. Então isso aí sempre aconteceu com Israel e principalmente também com os cristãos. E a palavra nos adverte, mas em várias passagens, né, que nós devemos perseverar até o fim e guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Então a parte da vigilância, da perseverança, precisa ser... o fator principal. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo, diz que é orai sem cessar, com toda súplica, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto. É um conjunto de coisas aí. Então é a questão dessa perseverança, né? É a questão de você não somente conquistar, mas manter. Exatamente, ainda que esteja meio estagnada a obra, mas que não venha cair, né? É sempre aqui e ali um tijolinho, vai crescendo, você sempre dando um passozinho à frente, nunca recuando, né? Exatamente. O terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu vistes ir. Atos capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar sua igreja, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios, capítulo 13,
versículo 12. Que promessa gloriosa! Exatamente. Então, Essa é isso uma aí, das promessas que a igreja aguarda ansiosamente pelo cumprimento, né? Essa ainda irá se cumprir. E o próprio Jesus nos disse que nenhum homem, né, saberia o dia, então nós precisávamos ficar vigilantes, da mesma forma que um dono de casa vigia a sua casa, porque não sabe a hora que o ladrão virá. Então, a vinda de exatamente. Jesus é a expectativa da igreja, é a razão dessa militância, porque nós temos essa esperança viva e as promessas de Deus, como tem se cumprido até aqui, essa é uma das que irá se cumprir, nós não temos nenhuma dúvida. Tem uma passagem aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 19, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Exatamente. Paulo tinha essa esperança viva e nós também, nessa era, temos a esperança viva deste acontecimento. Vamos aí para o terceiro tópico. Terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos capítulo 2, versículo 1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3, Gênesis capítulo 21, versículo 5. Nestes últimos dias precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Exatamente. Não é com a fé que você... É porque tem a ação, né? A fé, ela não é só você dizer que crê. Quando você diz, você não tem confirmação nenhuma. Você falar sem a ação, não existe confirmação. É como... Então, quando você diz, eu vou fazer a casa e começa a fazer. Então, é como que seja assim. Não, eu vou trabalhar e começa a trabalhar. Não é dizer que vai trabalhar, igual o seu Madruga. Não. Aí ficar alegre porque não achou o serviço. Pelo contrário, né? Então, é você dizer que quer trabalhar e vai procurar emprego mesmo e começa a trabalhar mesmo. Aí sim. Então, fé é isso aí. Não, acredito em Jesus e eu quero entrar no eito. Eu quero ser um militante. Pronto. É isso aí. Exatamente. Segundo subtópico. Aí vai... Segundo subtópico, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8 e Atos capítulo 2, versículo 1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Jó, capítulo 1, versículo 21. Como Daniel lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Daniel, capítulo 6, versículos 9 ao 10. Tomemos as palavras de Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Pois aí, ser fiel é você escutar a palavra, ou ler a palavra, e você se esforçar em cumprir a palavra. Então não é somente... A fidelidade é exatamente isso, de você passar para ti mesmo e para outras pessoas que aquilo é verdade. Aquilo acontece. Tanto para condenar como para salvar. Então, quando eu me esforço em obedecer, porque eu estou acreditando, é confirmada a crença em mim.
De maneira que eu sou aprovado. Eu sou fiel, aprova a fidelidade ao Senhor. Dessa forma aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é isso aí. Vamos... Terceiro subtópico, é preciso obedecer a Deus. Obedecer à condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19. Porque às vezes você quer fazer um sacrifício que você pensa que está agradando a Deus e é sacrifício de tolo. Às vezes você até desobedece, que é o caso mesmo aqui que falou aqui em Samuel 15, 22, exatamente de Saul, que desobedeceu a Deus. Deus tinha mandado fazer sacrificar aquele povo, matar aquele povo lá naquela guerra lá. E ele trouxe as vacas, não é para trazer nada, ele trouxe. E foi oferecer a Deus, como que Deus ande morrendo de fome, precisando. Então não é bem assim a coisa. Quer dizer, eu faço uma coisa errada e quero agradar a Deus de outra forma. Não vai dar certo isso aí. Eu tenho que obedecer o que Deus falou. Ainda que eu, na minha concepção, no meu pensamento, eu acho que aquilo não tem valor. Mas Deus está dizendo para fazer. Ainda que eu acho que parece até ser errado. Mas Deus está dizendo para mim fazer, meu. Então é assim, eu não posso tirar a ideia de mim mesmo. Né? É o caso aí que está falando aqui, né? Deus não vai ser agradado num sacrifício errado. Exatamente Paulo dizendo aos Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Para a gente aprender a cultuar a Deus de forma agradável a Deus. O que é esse agradável? Não é para Deus se encher de gozo. Não é para isso, não. É eu ter acesso a Ele. Eu conseguir obedecer de tal maneira que eu me chegue a Ele. Eu beba da água da vida. Eu beba e coma do pão da vida. De maneira que eu seja abastecido em Deus, né? Porque senão não tem acesso a Ele. Não tem liberação de vida para mim. Se eu não agradar a Ele. É assim. Então, o resumo desse terceiro tópico é isso. Se as promessas são para os que creem, para os fiéis e para os que obedecem, então não há promessas para os incrédulos, não há promessas para os infiéis e nem para os desobedientes. É a promessa o contrário. Né? O que até está o dizendo castigo, na Bíblia a sentença. Vem sentença, vem juízo final. Aí é com certeza, porque assim como as promessas de salvação se cumprem, as de condenação também. É isso aí. Se não se cumprisse a de condenação, poucas pessoas se lixavam para essa outra, porque ia acabar tudo mesmo. Tá tranquilo. Agora o problema é que vem pau na cabeça, né? Eternamente. Aí é que é complicado. Conclusão? Então, sim. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Graças a Deus, né? Assim como as palavras faladas pelos anjos se cumpriram e receberam a sua justa retribuição, tanto do erro como do acerto. Sim. Como escaparemos nós? Se não atentar para uma tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor, primeiro, né? E depois por aqueles que a ouviram. Hebreus 2, 3. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Mas é assim. Que Deus abençoe grandemente. Nós estamos aí já encerrando o nosso programa, né? E espero que você tenha aprendido conosco, né?
procure meditar na palavra de Deus, né? Se interessar pela tua própria vida, né? Então precisamos buscar em Deus para que tenha a vida eterna. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.